A paz do Senhor Jesus para todos, pastor Evandro da Silva aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje, aprenda mais sobre o rei Uzias. Mas antes de nós entrarmos na palavra, escreve para mim aqui nos comentários da onde você é. Você que vai assistir esse vídeo, coloca aí o nome da cidade e o nome do estado. Eu sou aqui de Seropédica, Rio de Janeiro. Aí você coloca aí nos comentários aí o nome da sua cidade e o nome do seu o nome do estado, para eu saber até onde esse vídeo está chegando. Amém? Então vamos embora para o vídeo, sem mais delongas. Aprenda mais sobre o rei Uzias. Essa passagem do rei Uzias nós vamos ler em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, o verso 5, que diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Oh glória! Coisa linda é quando o homem de Deus prospera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uzias, deixa eu trazer luz para o teu entendimento. Isso aqui é um vídeo de ensino da palavra. Você que vai pregar, que vai dar uma saudação, uma mensagem aqui, fazer uma pregação aqui linda. Eu vou fazer um resumo aqui da história do rei Uzias, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. O rei Uzias, ele tinha 16 anos quando começou a reinar. Jovem, muito novo, apenas 16 anos, e reinou 55 anos. O reinado dele até foi longo, reinou 55 anos. E o pai dele chamava Amazias, que era o rei Amazias, e a mãe Jecolias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. No começo aí do capítulo 26, ele fez o que era reto. No versículo 4, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E no versículo 5, diz que ele buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. Onde nós lemos aqui, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, quando nós buscamos a Deus, nós prosperamos. Mateus 6,33 fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca a Deus, uma das consequências de você buscar a Deus é você prosperar. É o Senhor acrescentar nas nossas vidas. Então, o rei Uzias, ele prosperou porque ele buscou o Senhor. O texto deixa bem claro. Eu estou aqui, dentro da exegese bíblica, é uma mensagem positiva, porque ele prosperou no dia em que ele buscou o Senhor. Quando ele buscou o Senhor nos dias de Zacarias, ele prosperou. O Senhor fez ele prosperar só por ele ter buscado a Deus. Então ele buscou a Deus, prosperou. Deus o ajudou no versículo 7. Deus o ajudou no versículo 8. Ele recebeu presente dos amonitas, ele recebeu presente, ele ficou famoso. Você vê, tá no texto, está escrito no texto. Eu estou sendo aqui bem simples. Estou usando a exegese bíblica, a interpretação do texto. Está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Você lê aí 2 Crônicas 26, que ele prosperou, que ele ficou famoso. Deus soprou o nome dele. Às vezes Deus vai soprar o teu nome para você levar o nome do Senhor. A honra e a glória é para Deus, mas a alegria é para nós. Então busque ao Senhor. Amém? Vamos lá, continuar aqui. Você vai pregar essa mensagem, você vai pregar na sua igreja, você vai pregar com conteúdo, as pessoas vão querer te ouvir, as pessoas vão sentir a presença de Deus nessa palavra. E vamos lá, Uzias, o rei Uzias, ele edificou torres, cavou muitos poços
porque tinha muito gado, ele tinha riquezas, Deus lhe deu riqueza e ele era amigo da agricultura, então ele prosperou de uma maneira que o gado dele aumentou, tudo aumentou. A Bíblia fala aqui, ainda nesse texto que nós estamos aqui em 2 Crônicas 26, ele tinha um exército de 307.500 homens, no versículo 13. Um exército numeroso, 307.500 homens à disposição desse rei Uzias. E ele tinha armamentos pesados, bélicos, máquina de invenções. Ele tinha uma máquina que ao invés de sair uma flecha, saía várias flechas, pedras, máquinas potentes que vencia o inimigo. E o texto também diz que Deus o ajudou. Então quem ajudava ele a vencer as guerras era Deus. O Salmo 54, verso 4 diz assim: eis que o Senhor é o meu ajudador, e o Senhor é o nosso ajudador. Tudo que nós temos, precisamos depender do Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Nós estamos aqui nessa terra de passagem, mas a nossa esperança é o Senhor, amém? É o arrebatamento da igreja, é estar com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei Uzias prosperou, o rei Uzias cresceu, o rei Uzias ficou famoso, tinha muita, era um engenheiro, bem dizer, um engenheiro bélico. Ele tinha uma engenharia bélica, ele tinha homens ao seu serviço, muitos homens. Ele fez armamento para todos esses homens, para o seu exército de 307.500. Então ele fez escudo, armas, armaduras. Então ele era um exército que todos eles tinham armadura, espada. Era um exército poderoso, porque ele buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. Mas no versículo, nós estamos aqui com a Bíblia na mão, mas a partir do versículo 16, diz que, o versículo 16 diz: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Queridos, ele já estava fortalecido, havendo fortalecido, fortificado, ele se tornou forte. O Senhor ajudou ele poderosamente, maravilhosamente, e ele ficou forte. Mas o problema muitas vezes é quando estamos fortes. Quando estamos fortes, achamos que não dependemos de mais ninguém, não recorremos a Deus. Então o rei Uzias, a fama dele, a fortaleza, o império que ele construiu, o império que Deus havia concedido, o exército, o armamento bélico, tudo isso, a Bíblia diz que ele, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, ou seja, ficou soberbo. Não pode exaltar o coração. A Bíblia fala que aquele que se humilhar será exaltado. Nós não estamos autorizados para se exaltar. E ele se fortaleceu e exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu. Ele entrou no templo para queimar incenso, e essa função não era dele, essa era uma função dos sacerdotes. E ele não tinha autoridade para isso, ele não foi chamado para isso. Ele era rei de Israel, e os reis, ele poderia sim consultar, poderia chegar no sacerdote, poderia conversar com o sacerdote. O sacerdote é que tinha a função de acender, de queimar incenso no altar do incenso, mas não o rei Uzias. E por causa disso, por ele ter se exaltado, transgredido contra o Senhor, assumiu a função do sumo sacerdote, função que não era dele, e por causa disso ele ficou leproso. Surgiu a lepra, 80 sacerdotes foram lá após ele,
chamar atenção, resistir, mas ele resistiu, esse sacerdote. Ele não, ou seja, não deu ouvidos, ele assumiu a função que não era dele, e por causa disso a lepra lhe saiu à testa. E diz a Bíblia no versículo 21, você vai pregar essa mensagem na sua igreja, depois você vai encorpar ela. Estou só aqui resumindo para a gente não tomar muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo. E no versículo 21 diz que ele morou em uma casa separada e morreu leproso. Triste situação, morreu leproso. Queridos, não vamos exaltar o nosso coração. Deus vai te honrar. É importante começar bem, mas mais importante ainda é terminar bem. O rei Uzias, ele começou muito novo, mas apesar de começar muito novo, com 16 anos, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O problema foi quando ele foi ficando mais velho. Por quê? Ele reinou 55 anos. Então eu acredito que ele morreu aqui com 71 anos. Porque ele tinha 16, reinou 55. Depois ficou leproso porque transgrediu contra o Senhor, permaneceu no pecado, exaltou o seu coração e não voltou para o Senhor. Ficou soberbo, virou soberbo, e Deus abate o soberbo. A Bíblia fala que Deus levanta, exalta os humilhados, mas abate os soberbos. E o rei Uzias se fortaleceu, já não buscava mais a Deus como buscava antes. Então busca o Senhor. Você começou bem, continue bem, persevere, lute contra você mesmo, para você permanecer na presença do Senhor, porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Muitas vezes vamos querer voltar atrás, mas o Senhor não nos chamou para retroceder, amém? Então não faça como o rei Uzias. Você pode até ter começado bem, começamos bem, vamos terminar bem, vamos ficar na presença de Deus, vamos continuar na humildade. Não exalte o seu coração. Quando o Senhor te prosperar o teu caminho, quando o Senhor te fortalecer, quando o Senhor prosperar a tua vida em tudo, lembre-se sempre do Senhor. Nunca vire as costas para o Senhor, amém? Essa é a lição que esse capítulo nos dá. Eu tiro esse aprendizado para mim: permanecer firme, permanecer humilde na presença do Senhor, sempre dependendo de Deus, amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Dá uma curtida aí, isso não lhe custa nada, de graça, e você ainda vai ajudar o canal a crescer. O canal está começando, está iniciando, esse é apenas o segundo vídeo. Então se inscreve no canal, nos ajuda para a palavra do Senhor continuar chegando a lugares longe e que todos sejam alcançados pela a palavra do Senhor Jesus. Deus continue abençoando. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.